Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. As irmãs aí no fundo estão ouvindo bem? Tá bom o som para vocês? Tá bom, irmã? Tá bom. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 21. A gente pode abreviar, viu, Emerzão? Se achar que deve. Isso aqui manda. Glória a Deus, louvado seja Deus. A Irmandade aí na live ajuda a compartilhar, para a gente alcançar bastante gente, bastante vidas. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa que comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus nas alturas, aleluia. Tornou a dizer-lhe 2ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Somente até aqui, irmãos. Amém. Então, prezada Irmandade, está diante de nós essa palavra que o Senhor pôs no coração. Foi um dos acontecimentos das aparições do Senhor aos seus discípulos, depois em casa, também no caminho de Emaús, agora aqui junto ao mar de Tiberíades. E eles tinham alguma dificuldade de compreender que era o Senhor, tanto os que estavam no caminho de Emaús, quanto esses que estavam à beira da praia, quanto os que estavam na casa, quando ele se apresentou na Galileia também, de maneira que Pedro tocou-lhe nas feridas, né? Tomé tocou-lhe nas feridas, porque não acreditava que era o Senhor. Isso acontece conosco o tempo inteiro, irmãos. Às vezes nós nos angustiamos, perguntando onde está Deus,
E o Senhor gritando no nosso ouvido, eu estou aqui. Mas a gente não vê, porque a prova não deixa, o medo não deixa, a preocupação não deixa, a incredulidade também não deixa. Aleluia. Mas o Senhor está enviando a sua palavra essa tarde e vai depositar em todos os corações fé em nome do Senhor Jesus. Alamaia Jesus. Se os irmãos pegarem toda a história de Jesus na propagação do Evangelho, os irmãos verão que ele andava, visitava, empreendia viagem e sempre terminava na casa do pobre, na casa do pecador, na casa do fraco, na casa daquele que havia negado, na casa daquele que havia parado no caminho. Vai na casa de Zaqueu, o publicano, perdoa a mulher pecadora, a adúltera que ia ser apedrejada, pega Mateus, que era corrupto e cobrador de impostos, e coloca como discípulo, pegou pessoas, irmãos, de idoneidade suspeitável, ou que podia haver alguma dúvida, e colocou-lhes para o maior projeto da sua vida, os 3 anos mais intensos da sua existência. Você tem noção do tamanho do amor de Deus pela tua alma? Você tem noção do quanto Deus te ama? Para o diabo ficar te acusando, ficar querendo tirar você da presença de Deus por qualquer coisa? Essa tarde firma os teus passos na presença de Deus e dá glória a Deus de todo o teu coração, porque não nasceu demônio para te tirar da presença de Deus. Bendito seja Deus. Ele nunca se preocupou, irmãos, se as pessoas achariam ruim, de que maneira as pessoas julgariam. Veja, uns quando viram que ele foi entrar na casa de Zaqueu, disse, se ele fosse o filho de Deus, se ele fosse quem diz que é, não tinha entrado para ser hóspede de um homem pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Quando aquela mulher que tinha sua filha endemoniada também via gritando, ele dizia aos discípulos, eu não vim para outra coisa senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para salvar, eu vim para ajudar. Irmão, alguém está sendo aqui perseguido por uma acusação diabólica contra a tua vida, e o Senhor está enviando a palavra e está quebrando esse laço agora, em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, irmão, louva o teu Senhor, e nada vai te acusar, nada vai te tirar da presença de Deus, porque agora que você encontrou com o Senhor, Ele não vai te largar, Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar jamais, porque Deus ama a tua alma. Alamaia, Jesus eterno. E tinha, irmãos, alguma coisa para se retratar. Meu Deus, por que não João, que foi quem escreveu? E a própria palavra diz, o discípulo a quem o Senhor amava. O discípulo a quem o Senhor amava, por que não João? Por que não João ficou com essa missão para essa primeira pregação, depois da descida do Espírito Santo? Porque logo Pedro, em meio a tantos apóstolos, outros discípulos, outros seguidores, gente boa, gente que esteve sempre ao lado do Senhor, mas justo o que negou, o que aos nossos olhos, e não se enganem, aos olhos dos seus conservos lá, era o menor, era o mais errante, era o mais falho. Foi ele que o Senhor escolheu para mostrar que quando Deus ama, é um amor só até o fim, irmãos. Bendito seja Deus. Aconteceu uma coisa conosco quando o Pedrinho nasceu e depois ele faleceu. No quarto do lado da minha esposa, ou próximo, não sei, apareceu uma moça que tinha problema com drogas e deu à luz a um bebezinho. Coisinha mais linda o nenenzinho, eu vi. E a criancinha quase não conseguia chorar de tanto que o pulmãozinho estava carregado por causa das drogas que a mãe usava. E a moça falou, olha seu filhinho. Ela disse, eu não quero isso não, dá fim nisso aí, joga fora. Foi embora e largou o bebezinho no hospital, irmãos. E logo em seguida, alguns dias depois, Deus levou o nosso e a gente ficava, Senhor, a gente ama tanto o nosso filho. E a moça largou o filhinho dela aí. Então os irmãos vejam que é possível até uma mãe renegar o seu filho. Mas Deus não renega nenhum dos seus pequenininhos.
Não sou eu quem diz, é a palavra. A palavra diz que uma mãe pode se esquecer de dar de mamar para o seu filho, mas Deus não esquece de nenhum dos seus pequenininhos. Irmã, imagina qual a possibilidade de você falar, deixei meu filho passar fome. Uma mãe, irmão, não faz, ela passa fome, mas o filho não passa. Agora você imagina o amor de Deus, é um amor de mãe multiplicado pelo infinito. Esse amor de mãe cai hoje sobre a tua vida, recebe em nome do Senhor Jesus. Esse amor de mãe que desce até a última divisão do inferno para te buscar, que vai nas terras mais longínquas por causa da tua oração, que vai pelo teu filho, que vai pelo teu marido, que vai pela tua esposa. Um Deus que ouve a tua oração te diz essa tarde, aonde estiver o teu coração, a minha palavra vai chegar. Aonde estiverem as tuas orações, a minha palavra vai chegar. Porque é amor, irmão. Amor não precisa de nada, ama à toa, ama porque ama e pronto. E esse era o amor de Deus. Eles pescaram a noite inteira, porque eles voltaram atrás. Todos esses homens eram pescadores de peixe, materialmente falando. O Senhor morreu, né, foi morto. Eles falaram, bom, acabou a festa. Vamos voltar para trás. Vamos fazer o que nós fazíamos antes. Irmãos, presta bem atenção nessa palavra. Não volte atrás. Aconteça o que acontecer, não volte atrás. Caminha para frente, avança com a força de Deus no teu coração, não tenha medo. Senhor, parece que tu estás distante, parece, nem tudo que parece é, eu estou dentro do teu coração. Na hora certa, a força vai brotar em você e você vai ganhar a tua vitória. Irmandade, vocês estão crendo na palavra, irmão? Será que o frio tirou a virtude da igreja? Glória a Deus. Crê na palavra. Para você é difícil, para Deus não existe nada impossível. Amados irmãos, então eles voltaram a ser pescadores, porque não viram mais o Senhor, não creram inteiramente, tiveram medo, e ele aparece ressuscitado de uma outra forma. Nem sempre Deus vem com a aparência que você acha que ele vem, nem sempre Deus vem da maneira que você acha que ele vem. Ele disse que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. É como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Às vezes você acha que Deus vem por um caminho, Deus vem por outro. Nós tivemos uma nossa irmã aqui que entregou currículo num monte de empresa e não arrumou um emprego. E numa empresa que ela não entregou nenhum currículo, chamaram para trabalhar. Ela não sabe como até hoje, porque caminho de Deus é caminho de Deus. Vocês crêem na palavra, né, irmão? Que ninguém vai sair de casa com 15 graus para vir aqui para não crer na palavra, né, irmão? Em nome do Senhor Jesus, creia, o caminho de Deus na tua vida vai brotar água no deserto. Calamaia, está escrito lá no Salmo, qual converteu um rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Você está batendo na pedra, chega, está saindo faísca, mas fere a rocha hoje em nome do Senhor Jesus, vai sair água. Alamanaia, Jesus. E ele aparece, irmãos, na beira da praia, uns 400 metros da praia. Veja, irmão, que loucura. Eles não estavam pescando no mar alto, não. Eles estavam pescando a 200 côvados. Acho que um côvado é 1,66 m, a me vê aí quanto é um côvado. Acho que é 1,66 m, não sei. Sei lá, é perto. Muito perto. E eles estavam pescando. Tanto estavam na beira da praia, que o Senhor falou e eles ouviram. E o vento vem do mar para a praia. Então ele ainda estava falando contra o vento e assim eles ouviram. Não era possível, ainda assim, acho que eles tinham esquecido como pescava. Ou estavam com medo de ir para o mar alto. Não tinha como pegar nada lá mesmo. Era água rasa, no meio da arrebentação. E, irmão, você pode estar pescando na pedra. Você pode estar plantando feijão na pedra. Vai dar feijão. Alamaia, alaia. Você pode estar vendendo cobertor lá em Fortaleza, no Ceará, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus vai te abençoar, porque tem a bênção de Deus na vida da igreja. O povo de Deus não é maldito, é bendito. O povo de Deus não é triste, é feliz. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Seja feliz naquilo que você fizer. Não tenha medo. Tudo que fizer, faça em nome do Senhor Jesus. Filhos, ele perguntou a eles, tendes o que comer? Eles disseram, não apanhamos nada. Pescamos a noite inteira, não apanhamos nada. Ele vai e diz, lança a rede para a banda direita do barco e achareis. Bom, quem lançou a rede a noite inteira? Lançar uma vez mais? Às vezes você está 1 centímetro
de achar o teu tesouro, você põe a picareta nas costas e volta para trás. Quem desiste já perdeu, irmão. Não sei porque Deus insiste nisso. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Continua batendo, a porta vai abrir para você. Não sou eu quem diz a palavra, aquele que bate, a porta se abre, o que busca alcança, o que pede recebe. Abre a tua boca e fala com teu Deus. Se a porta estiver fechada, Deus arranca a porta, arranca o batente, arranca a parede, mas faz a tua bênção chegar na tua mão. Mas não desiste da tua fé, dá glória a Deus. Não desiste, irmão, não seja perna frouxa, fica firme no Senhor. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Lançaram a rede, não dá para imaginar, né? Meu Deus, a hora que eles puxam a rede pesou. Falou, uai, além de não pegar nada, porque a nossa fé é assim mesmo, a gente só pensa o pior. Além de não pegar nada, engarranchou a rede ainda no fundo do mar. Pensaram, e vai daqui, vai dali, e vem arrastando a rede, o barco quase virou de tanto peixe que tinha na rede. Pescaram a noite inteira, e de acordo com a palavra de Deus, as coisas aconteceram. Irmão, você tentou até agora e não deu certo, mas hoje você vai em nome do Senhor Jesus. Alamaia, tá preparado, irmã? Tá com a rede aí para encher ela? Tá com o embornar cheio aí, irmão? Tá com o embornar para levar ele cheio? Para levar seu molho atado? Senhor, manda profetizar uma grande bênção na tua vida. Vai em nome do Senhor dos exércitos. Pescaram. Enfim, Pedro, que era o único que tinha negado o Senhor. Olha aqui os detalhes da palavra. Simão Pedro, que era o único que tinha negado o Senhor, também era o único que estava nu, sem uma peça de roupa. Mistério de Deus. Quantas e quantas vezes Deus nos encontrou nus, desprovidos de fé, despidos de sem ter perdão para dar. Quantas vezes nós deixamos de perdoar alguém? Quantas vezes nós deixamos de crer na palavra? Muitas, a começar desse fraco servo que vos fala. E o Senhor ainda assim nos encontrou nus, sem nada, e não olhou para a nossa nudez, mas veio com a palavra nos cobrir de misericórdia. Se tu estás nu essa tarde, seja vestido com a misericórdia de Deus na tua vida. E calamassania. Seja vestido com a graça de Deus sobre você. Lançou-se ao mar, depois chegou na terra. O que o Senhor fez? Pegou os demais, distraiu eles, deu pão e peixe e falou para Pedro, vem cá que nós precisamos conversar. Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que esse? Olha que pergunta, irmão. O único que tinha negado, o único que tinha falhado, foi o único que ele perguntou se amava, ainda perguntou, você me ama mais do que eles? Não era só amar, tinha que amar mais do que ele. Imagina, irmão, imagina como que ele envergonhado estava. Sim, Senhor, eu te amo, porque falhar, pecar, errar, não é sinal de não amar a Deus, é sinal de fraqueza de homem, que o homem cai 7 vezes, e 7 vezes Deus levanta. Perdão é para pecado mesmo, irmão. Eu não sei qual pecado você trouxe essa tarde aqui nesse culto, mas o Senhor manda pregar e eu sinto Deus para te pregar. Perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Firma os teus passos na graça do unigênito Filho de Deus. E toda sorte de mal que se levantar contra a tua vida, vai cair no nome do Senhor Jesus. O Senhor sobe ao céu, perguntou as 3 vezes, zerou a conta com o inferno. O Senhor sobe ao céu, deixa os discípulos novamente, eles vão lá no dia de Pentecostes, são cheios do Espírito Santo, buscavam um Consolador. Pedro, aquele Pedro que havia negado o Senhor, que estava nu quando o Senhor o reencontrou lá no mar, sobe numa pedra, no peito, prega a palavra para aquele povo, e 3.000 almas se convertem. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus na tua vida, irmão? Você está preparado para Deus tirar você da vergonha para a exaltação?
Você está preparado para Deus levantar a tua cabeça no meio da tua família, da tua parentela? A vida te deu um tombo que, se não fosse Deus, você não se levantava mais nunca. Mas o Senhor te diz: eu te levanto com a minha mão forte. Eu te levanto com a minha mão forte. A tua vontade é ficar debaixo de uma coberta, é ficar na tua cama. Você não tem ânimo para mais nada, você não tem coragem para mais nada, mas a minha palavra te trouxe aqui. Anima-te! Calaí salamana cantai. Anima-te pela força da palavra. O mundo quer te ver chorar, mas o teu Deus quer te ver sorrir. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, irmão, santo é o Senhor. O adversário brincou com a tua inocência, brincou com a tua simplicidade, brincou com teu coração bom, fez de você gato e sapato, e agora ele ainda dá risada da tua tristeza, da tua desgraça. Mas Deus manda te dizer: esse poço acaba hoje, esse calabouço acaba hoje, essa prisão acaba hoje. Se tiver um crente aqui, pode dar glória a Deus. Hoje você sai da cadeia da prisão. Glória, glória, glória a Deus. E calamanaia. Passar uma prova que Deus mandou é uma coisa. Passar uma prova que a gente apanhou com a mão é outros 500. Porque além do peso da dor da prova, tem a acusação, tem o remorso. E se eu tivesse feito? E se eu não tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se eu não tivesse ido? Vocês creem em profecia, irmão? Hoje Deus vai apagar da tua mente esses pensamentos ruins. Não tem e si, nem nada. Passou, passou. Água passada não toca moinho. É daqui para frente. O que o diabo carregou é dele, deixa que fica com ele. O que eu vou te dar é maravilhoso, diz o Senhor. Mas tem Deus para dar que o demônio para carregar. Dá glória a Deus. Porque no céu tem tesouro inefável. Eu vou fazer multiplicar a minha bênção na tua vida. Mas tem que crer. Tem que crer no perdão de Deus. Se a gente não acredita no perdão de Deus, como nós vamos conseguir perdoar alguém? Acredita no perdão de Deus, acredita no amor de Deus pela tua alma, se entrega essa tarde. Senhor, desisto de lutar por mim mesmo, eu me entrego nas tuas mãos. Vocês se entregam, irmãos? Entrega-te nas mãos de Deus. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Meu futuro está nas tuas mãos. O Senhor te diz: deixa para mim, que você vai ver o que eu vou fazer da tua vida. Você sofreu até hoje porque foi do seu jeito. Se você deixar ser do meu jeito, eu vou te colocar em lugar que ninguém da sua casa jamais sonhou chegar. E assim, irmão, foi renovada essa aliança, esse pacto. Imaginemos nós o alívio que Pedro sentiu quando recebeu esse perdão. O alívio que ele sentiu quando viu a força de Deus voltar em si. Assim como Sansão, quando revelou seu segredo àquela mulher, a Dalila, e depois teve as suas forças de volta. Verdade que morreu, mas sentiu-se reconfortado por Deus. E hoje o Senhor está te devolvendo as tuas forças, não para você morrer nem matar ninguém, mas para você sair daqui pisando na cabeça do diabo. Vocês estão crendo mesmo na palavra, irmão? Que se fosse eu estava vendo um cambote aí no banco de alegria. Glória a Deus. Creia na palavra. Vá em paz para a tua casa essa tarde. Deus te trouxe aqui para falar para você. Fica tranquilo. Você não veio entregar na minha mão? Agora eu vou mostrar para você como é que as coisas funcionam no reino de Deus. No homem é um contato, no homem é o dinheiro, nas mãos do homem é o cartão de crédito, nas mãos do homem é a influência, é o roubo, é a mentira, é a chantagem, é a sedução. Não, no reino de Deus é haja, não precisa de ninguém, faça, Kalima, Yeshua, Lama, assim como foi a criação, haja céu, haja terra, haja água, haja animais, haja homem, e hoje no reino de Deus a ordem para você é essa, haja!
Não vou falar com o chefe, não vou falar com o consulado, não vou falar com polícia federal, não vou falar com diabo nenhum. Haja na tua vida, haja na tua casa, haja no teu negócio, haja no teu trabalho, haja a porta aberta na tua vida. Vou entregar meu currículo para fulano, vou falar com ciclano, vou ligar para não sei quem, vou falar com alguém. Eu sou teu pastor, eu sou teu Deus. Fala comigo, o que você precisa, diz o Senhor. É comigo o negócio. Eu sou o teu Deus e desde o ventre da tua mãe. Crentaiada, irmão, nós ficamos crentes sem vergonha na época de eleição. Vai chegar na eleição, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, vou pedir para não sei quem, por causa disso. Você não tem vergonha, não? Fala com teu Deus, porque a eleição acaba, mas o céu não acaba jamais. A turma aí se elege 4 anos, mas o teu Deus é Deus desde a eternidade para a eternidade. Dá para você crer nessa palavra? Vai nesta tua força, Gideão, vai nesta tua força, porque o teu inimigo vai sair do teu caminho, diz o Senhor. Até aquele vício que tem dentro da tua casa vai sair no nome do Senhor Jesus. Aquele mal que rodeia a tua casa vai sair, diz o Senhor. Crê na palavra, entrega-te à palavra e você vai ver como é que vai ficar a tua vida daqui para frente. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos glorificar a Deus, irmão, de toda a nossa alma. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós voltamos aos teus pés em oração. Agora para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado, pela tua presença, pela presidência do teu Espírito junto de nós. Entendemos, Senhor, que todas as coisas são feitas de acordo com a tua vontade e que o Senhor guia o santo culto pelo teu Espírito em nós, ó Pai. Te damos graça pela nossa irmandade, músico, por todos nós que trabalhamos para que esse culto chegasse no ar, Senhor. A nossa irmandade, que do outro lado aí numa internet está nos acompanhando também. Faz com que a tua graça alcance muitas vidas e guarda a tua palavra no nosso coração e faz-nos meditar nela de dia e de noite também, Senhor. Abençoa as ofertas e recompensa cada um segundo a multidão da tua misericórdia. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Todos de pé, irmãos. Nós vamos fazer as ofertas rapidinho, que era para ter feito antes, acabou passando. Aí nos bancos estão os envelopes, cada um pegue conforme a luz de